Olá, graça e paz. Você tem um chamado a ser uma carta viva por meio da graça de Cristo que nos capacita. Considere o trecho da segunda carta de Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Mas quem está capacitado para tanto? Veja, Paulo nos entrega uma pergunta nesse trecho. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Paulo, em suas viagens, vai até a cidade de Corinto e mantém um cuidado e orientações com seguidores de Jesus por lá, fazendo esse acompanhamento por meio de visitas, cartas e representantes seus, como Timóteo e Tito. Desde a sua primeira carta à igreja de Corinto, vem sido abalada por falsos mestres que incitaram o povo contra Paulo. E então eles pedem cartas de recomendação para confirmarem acerca de sua procedência. Paulo já conhecia dessa prática de apresentação por cartas. Vejam o trecho que está em Atos, capítulo 9, que relata o chamado ao seu apostolado. Num certo dia em que Saulo pediu cartas às sinagogas de Damasco em missão de prender seguidores de Cristo. No verso 3 vai dizer: subindo ele estrada fora, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui ele ainda se chamava Saulo, do hebreu, mas que também significa Paulo em latim. Essas cartas se assemelham aos nossos currículos hoje, como uma indicação social, formal, de apresentação de novas pessoas a trabalhos ou missões. Só que isso não é exatamente o que importa. Perceba na sequência de sua carta sobre a proposição de que a graça é a capacitação de Deus para a vida cristã. O apóstolo Paulo apresentou 3 credenciais do seu ministério por meio dessa capacitação em Cristo. Primeira credencial: ser uma carta viva pela graça que nos capacita. Para declarar que nossa capacidade vem de Deus, Paulo nos escreve assim. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo está negando entregar cartas de recomendação que solicitavam sobre quem ele era, ao comunicar que a transformação vivenciada por aquele povo, através do seu trabalho ministerial, é a melhor apresentação que faz de si mesmo. Isso não é por não ter consciência de si mesmo. Ao contrário, Paulo tinha muita clareza de sua investidura apostólica. Veja que ele inicia sua carta afirmando sua identidade, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quando ele viu a luz forte e voz do seu chamado por Cristo, Saulo ficou sem enxergar por 3 dias, até receber a visita e oração por imposição de mãos de Ananias, a quem o Senhor disse a respeito de Saulo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel,
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Assim, ele também é reconhecido por apóstolo dos gentios. Mas ele não deposita sua confiança em suas credenciais curriculares, que eram muitas, mas na capacitação da graça, na ação transformadora da obra de Cristo em nós. O argumento de Paulo está nos efeitos do seu ministério. Por isso, cartas vivas, pessoas que manifestam a transformação de Cristo em suas vidas, reconhecendo que essa capacidade vem como operação da graça e não de nossas competências pessoais. Reconheça a capacitação da graça, sua transformação em Cristo. Segunda credencial: não viver pela lei antiga, mas pela graça. O apóstolo Paulo, ao escrever pela segunda vez aos Coríntios, comunica a graça de Deus e a compara com a antiga lei. Veremos que a graça é ainda um presente gratuito de Deus, a nossa salvação e uma vida de dependência através do sacrifício de Jesus. É termos em conta de dívida do pecado contra nós tendo sido plenamente paga pelo próprio Filho Jesus, se entregando em nosso favor. Graça é para nós, mas foi pago um alto preço por ela, preço de sangue na cruz. Numa ilustração, seria como se você fosse convidado para uma grande festa, com banquete, músicos, cerimonial, de um jeito que você soubesse que esse requinte está extremamente superior à sua condição de pagar. Lá você poderia participar sem precisar pagar nada por isso. Mas você deve saber que não há nada de graça, uma vez que alguém pagou o preço daquela festa. Agora imagine se nessa festa que lhe convidaram, você ficasse tentando pagar por sua parte. Seria, no mínimo, inconveniente e ingrato, afinal era de graça. O próprio Jesus contou-nos uma parábola sobre um banquete de casamento. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Está em Mateus capítulo 22. É impossível ao ser humano pagar pela sua própria salvação e ainda assim a recebemos de graça. No Evangelho, vemos que essa declaração de aceitação dialoga com a confissão de fé e o batismo. Bem, estando ainda com essa ilustração sobre a graça em panorama, vamos terminar de ler a partir do verso 3. Carta escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Verso 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paremos aqui. Observe que claramente há uma distinção entre o tempo de Moisés, escrita em tábuas de pedra, e o tempo de Jesus, escrita em corações humanos, em uma nova aliança. Acompanhe a linha temporal. O ser humano pecou e isso nos afastou do relacionamento com Deus. Começa então uma nova nação para a vinda futura do Messias, que tiraria de vez o pecado do mundo, que é Jesus. Essa nova nação inicia com o chamado de Abraão, também conhecido como pai da fé. Um povo se multiplica, Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, tribos. Eles certa vez descem para o deserto num tempo de fome, tempo de José, um dos filhos de Jacó. Passa-se então 400 anos de escravidão, 10 pragas, Páscoa. Eles caminham pelo deserto em busca da terra prometida a Abraão, que é Canaã. Nuvem de dia, coluna de fogo à noite, alimenta de maná caindo do céu. Deus então ali faz uma primeira aliança com Israel. Moisés sobe ao Monte Sinai por 40 dias, fica por lá, e recebe os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. Ele desce com seu rosto resplandecente. O povo agora tem uma lei a seguir. A lei dizia sobre regras da adoração, morais, civis. Para que a oração do povo fosse ouvida, era necessário fazer anualmente sacrifícios de animais numa tenda, e isso
encobria os pecados do povo e o sacerdote apresentava as orações a Deus. No decorrer do tempo, o povo de Israel não obedeceu a algumas regras e houve correção por parte de Deus. Uma delas, por exemplo, foi da adoração a outros deuses. Isso os levou a ficarem cativos por 70 anos na Babilônia. Ao voltarem para Canaã, os israelitas ficaram super dedicados a cumprirem à risca as leis de Moisés. Isso pode parecer um zelo, mas nos dias de Jesus há registro de muitos exageros, hipocrisias dos religiosos, pretensos guardadores da lei. Mas Jesus é o Messias, o enviado de Deus, e ele veio para tirar uma vez por todas o pecado. O sacrifício de Jesus é a nova aliança com Israel. Ele inaugura um novo tempo de relacionamento direto com o Pai, uma vez que se entrega como mediador entre nós e o nosso Deus. Após Jesus ressuscitar e subir aos céus, nos é então dado o Espírito Santo. Deus é em nós. Ele nos guia a toda a verdade. Assim, há algumas pessoas que ainda fazem questão de ficarem cumprindo regras antigas da velha lei. Elas tanto já não são válidas quanto desnecessárias. Isso não significa de maneira alguma que não haja princípios a serem observados numa vida com Cristo. Oração, mutualidade, arrependimento de pecados e uma vida com virtudes, fé, perseverança, paciência, amor. Terceira credencial, o trabalho como obra do Espírito Santo. Aqui o texto nos ensina uma nova credencial, que o trabalho é a ação do Espírito Santo em nós, por seu poder. Verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cuidado! Há alguns que interpretam esse texto na compreensão de que não deveríamos estudar demais, como letra mata, mas vivermos somente da revelação. Mas não é disso que o texto trata. No verso 6, o apóstolo está nos alertando a vivermos como ministros de uma nova aliança, como embaixadores, pregadores, comissionados, anunciando e vivendo essa nova verdade de Cristo em nós. E então afirma não da letra da lei, das tábuas de pedra de Moisés, das regras antigas, mas vivermos do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse Espírito que testemunha a respeito de Cristo, que nos ensina toda a verdade. Ele que vive conosco estará dentro de nós e nos revelará tudo o que está por vir, como Jesus mesmo nos contou. A obra do Espírito Santo através de nós é o poder para servir, proclamar, deixar que o Espírito escreva em nós e por meio de nós. Que o Senhor nos vivifique em seu amor, na ação do Espírito Santo, dando-nos um novo coração, para que venhamos testemunhar da sua graça como cartas vivas, capacitados em Cristo Jesus.